Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, já voltei para a gente pintar mais um crisântemo. Vou fazer um risquinho assim para você que quer pintar, passar ele bem forte no seu tecido. E hoje a gente vai pintar ele pétala a pétala basicamente, para você que diz que tem muita dificuldade, para facilitar um pouquinho para você. Olha só, eu tenho esse borrifador que é de perfume. E gosto de usar ele porque ele solta bem pouquinha água. Aquela vasilhinha que já acabou de perfume, que eu estou reutilizando, colocando água mineral e borrifando o meu tecido antes de pintar. Lembre-se, você vai colocar umas 3, 4 borrifadinhas, não é para você molhar seu tecido, é só para você ajudar a essa tinta correr melhor e fixar melhor no seu tecido que está seco. Comecei minha sombra usando o verde soft. Olha só, esse clarinho que eu passei aí é o verde soft. Agora eu estou com violeta emendando a isso. Eu quero que esses tons fiquem um tanto suave. Por essa razão, eu estou usando essa misturinha, ou seja, passei o soft e estou passando o violeta, que vai ficar mais clarinho, mais suave. Principalmente se você estiver usando aí na sua casa um tecido branco. Mas, para todo caso, em alguns cantinhos onde eu quero que tenha uma profundidade maior, eu vou colocar o violeta puro. Observe os pontos por onde eu estou distribuindo o verde soft, violeta e agora o verde pântano, que também vou utilizar uma porção. Vou mesclando essas tonalidades e fazendo um fundo para o nosso desenho. Olha só. Fiz o desenho assim bem marcado, carbono bem forte. Eu passei ele com bastante força para ficar bem marcadinho, para a gente não perder o risco. E a sombra que eu estou fazendo, o fundo que eu estou fazendo para minha pintura, eu estou livrando as pétalas do crisântemo. Ou seja, a gente vai aqui basicamente pintar pétala a pétala. Para você que tem dificuldade com essa flor, fazer essa pintura desse jeito fica muito mais fácil. Para a parte que eu vou deixar o violeta mais forte, eu vou manchar um pouquinho aí essa misturinha de violeta com verde soft, para já deixar um acabamento, que se você quiser pode reforçar depois, fazendo umas pequenas flores. Olha só, estou fazendo uso de um pincel número 14, cortado e lixado, mas com pelinhos ainda grandes, que dá para eu fazer um acabamento sem borrar a minha florzinha, nem minha folha, e no entanto, um trabalho mais rápido e uma emenda melhor dessas tintas, por ser um pincelzinho maior. Esse verde escuro que estou distribuindo por aí é o verde pântano. Em alguns pontinhos eu vou fazer uma sombra mais marcadinha com ele, e para todo caso eu vou fazer uso dessas 3 cores para esse fundo. Agora eu vou passar essa sombra em volta da minha folha com verde soft. Observe que eu puxo essa sombra para cima da folha, eu não tenho uma preocupação de livrar o meu risquinho. Esfumaço esse verde para fora e esfumaço esse verde também para cima dela. Porque essa folha eu vou usar bastante também desse verde, então não tem porquê eu livrar minha folhinha. Olha só, vou esfumaçando com bastante tranquilidade para os 2 lados e vou marcar em volta dela todinha. É aquela sombra que geralmente eu não costumo fazer, né? Aquele fundo em volta de todo o meu desenho. Mas para hoje, vamos fazer assim, uma vez que a proposta é facilitar essa pintura. Agora eu vou começar a pintar a folha. Para essa folhinha, eu vou enchendo ela basicamente que toda com o verde soft mesmo. Eu sei que é o mesmo tom do fundo, mas não se preocupe. A gente vai passando esse verde, se o seu risco estiver bem passado no seu tecido, ainda vai aparecer o risquinho. Então, a gente faz essa primeira base. Vamos terminar, vamos completar isso aí com o verde pântano. E com o verde pântano mesmo, a gente vai definindo as bordas dessa folhinha. Olha o quanto eu estou pintando ela com verde soft. Essa parte toda afora
eu vou colocando. Pode pegar um pincelzinho bom, um pincel 10, 12, até um 14. Porque essa parte aí de fora, veja que é bem tranquila. A cor da folha se mistura à cor do fundo para esse desenho. Feito isso, colocado tudo que eu queria colocar com o verde soft, eu vou vir com o verde pântano e vou, olha, marcando assim. Veja que o verde pântano não fica tão escuro quando a gente coloca ele em cima desse verde soft. Ele já fica bem mais clarinho, fica parecendo, lembrando até o verde pinheiro. Se você não tiver ele, você pode usar o pinheiro, vai ficar ainda mais claro que isso. Observe que eu estou trabalhando de início essa separação, essas metades para essa parte dessa folhinha. Para o em volta, para essas bordas, eu vou me preocupar em fazer um contorno. Esse contorno assim bem grosseiro mesmo, porque a parte de dentro dele a gente vai espalhar, olha, para cima do verde soft. Tá vendo? Nessa hora, a gente faz aquela separação de fundo e a separação da folha. Ela vai ficar bem definida. Por isso que é importante, você que tem um pouquinho de dificuldade com desenho, você passar esse risquinho para o seu tecido, seja com carbono, ou seja com lápis, como você tiver sua preferência, mas passar ele bem forte, bem marcadinho, para na hora da gente fazer esse fundo, não sumir o seu risco. E a pintura da flor em si, ela será também toda dessa forma. A gente vai fazer uma base, depois a gente vai sair marcando pétala a pétala, porém sem perder o nosso risquinho. Lembrando que essa pintura, eu voltei com o crisântemo novamente, porque algumas meninas me disseram que tem muita dificuldade em pintar essa flor. Algumas até evita pintar. Então, se você tiver um risco que você passe no seu tecido assim bem marcadinho, bem forte, você vai ver que dá para fazer ela com tranquilidade. Olha só nossa folhinha que vai ficando aí bem definida, aparecendo bem, ganhando sombras para essas bordas. Colocamos também essa sombra aí no centro. Estou fazendo uso do meu pincelzinho número 8. Você fica à vontade para pegar a tinta só de um lado do pincel ou na pontinha só, em uma das pontinhas, na quina do seu pincel. Porque assim você consegue fazer melhor esses cantinhos. Veja que são bem fininhos essas pontinhas que tem para essas bordas e esses cantinhos ficam mais fáceis de fazer quando a gente tem tinta só na quina do pincel. Aí tem uma dobrinha nessa parte dessa folha. A gente vai marcar bem, escurecer bem embaixo dessa dobrinha. Depois é só colocar um pouquinho de luminosidade aí, vai ficar tudo certo. Se bem que, veja você, ela já está aparecendo. Veja que eu vou colocando aquele contorno bem grosseirinho. Vou fazer também essa marca no centro da nossa folhinha. Pode ir puxando essa tinta desse contorninho, deixando riscado ou emendando bem. Fica bem a seu gosto. Eu vou emendar melhor essas tintas. Se o seu tecido estiver prendendo muito, essa tinta tiver com dificuldade de espalhar ela, olha, gente, um borrifador bom da gente ter em casa para ajudar a gente nessa hora são aqueles borrifadores de perfume. Você tiver um perfumezinho, aquele que espalha bem, porque tem alguns, quando a gente pressiona, eles soltam um jatinho de água ou de perfume, né, em um só lugar. E tem alguns que espalha. Se você tiver aquele que espalha, então ele é ótimo para você usar depois que ele secar, colocando água para lhe ajudar nessas pinturas. Pode ir puxando essa tinta desse contorninho, deixando riscado ou emendando bem. Fica bem a seu gosto. Eu vou emendar melhor essas tintas. Se o seu tecido estiver prendendo muito, essa tinta tiver com dificuldade de espalhar ela,
Olha, gente, um borrifador bom da gente ter em casa para ajudar a gente nessa hora são aqueles borrifadores de perfume. Você tiver um perfumezinho, aquele que espalha bem, porque tem alguns, quando a gente pressiona, eles soltam um jatinho de água ou de perfume, né, em um só lugar. E tem alguns que espalha. Se você tiver aquele que espalha, então ele é ótimo para você usar depois que ele secar, colocando água para lhe ajudar nessas pinturas. Quando nós pegamos um borrifador comum, que a gente pressiona ele, ele joga bastante água no nosso tecido. Nessa hora que a gente vai pintar, a tinta pode borrar um pouquinho, ela pode espalhar sobre o tecido. Quando a gente pega um borrifador que ele solta pouquíssima água, quase nada, que não caia porções grandes em cima do nosso tecido, não vai molhar muito o seu tecido, mas vai te ajudar para fazer essa tinta correr melhor, para fazer o pincel espalhar melhor essa tinta, enfim, vai ajudar bastante você aí na sua pinturinha. Caso você tenha, é uma opção. Se você não tiver, você pode estar colocando uma gotinha de água na sua tinta, mas é uma gotinha, quase nada, para deixar ela um tanto mais líquida. Ou você pode estar usando aí a ajuda de algum diluente. Mas tudo bem, se você não tiver nada disso, não quiser usar, você também pode estar pintando com tranquilidade com a sua tinta do jeito que vem do potinho. Esse fato é só para ajudar você a pintar um pouco mais rápido. Parece que nos ajuda a fazer um trabalho mais rápido, porque o pincel ele corre melhor em cima do tecido, a tinta espalha mais rápido, as emendas de tinta também são feitas mais rápido. Então, dessa forma, acaba ajudando a gente na hora dos nossos trabalhinhos. Olha só, gente, tô eu colocando aí nervuras. Para essas nervuras, eu estou colocando assim, com o pincel com tinta, bem pouquinha tinta, só de um lado do pincel. Se tiver ficando grosseiras as suas nervuras, apague um ladinho delas, ou então pegue um pincelzinho número 0 para fazer isso. Olha só como vai ficando aí nossa folhinha, em um tom mais suave, e usamos apenas 2 tons de tinta, o verde soft e o verde pântano. Essa parte que ela fica embaixo das pétalas da flor, veja que eu estou pintando com verde pântano puro. Eu vou deixar assim uma sombra bem marcada, vou esfumaçar para cima desse verde soft. E mesmo essa parte dessa folhinha estando escura, mas eu vou puxar também as nervuras aí em cima. Do mesmo jeito que eu fiz as nervuras, nessa parte mais clarinha, eu vou fazer também em cima dessa região mais escurinha. Procure fazê-las bem fininhas, de forma que elas apareçam. Para essa parte, essa dobrinha que a gente fez aí na folhinha, olha, essa região, vou colocar um pouquinho mais de verde soft como luminosidade para ela. Deixa esse verde mais clarinho, assim, para essa pontinha. A parte que vai para baixo da folha, você busca deixar um pouquinho mais escura, aparecendo um toquezinho desse verde pântano. Essa região onde eu coloquei esse violeta, eu vou fazer umas pequenas flores, assim, mais umas manchinhas que umas flores. Algumas até mais definidas, outras mais manchinhas. Coloque poucas. Vá sumindo essas manchinhas por cima desse violeta, principalmente conforme vai se afastando da parte mais escura, para deixar algo assim mais discreto. O crisântemo, ele tem muitas pétalas, ele é muito trabalhado, ele já é detalhado demais para um desenho. Então, o acabamento que a gente fizer em volta, a gente busca fazer ele assim mais discreto, mais suave. Para o centro das nossas flores, pode estar colocando um pinguinho de branco mesmo, ou você pode estar colocando um amarelo que você queira, amarelo limão, amarelo ouro. E coloque para as flores assim mais definidas. Esse arranjinho, esse tipo de arranjinho, você coloca onde você quiser. Eu coloquei nessa parte de baixo e vou colocar uma porção também em cima. Agora, para o nosso crisântemo, eu vou começar com amarelo ouro.
O amarelo ouro, geralmente, ele fica um tanto transparente. A gente pinta, mas ele não esconde o nosso risquinho. Tá vendo? Eu vou passando e ainda assim o meu risquinho vai aparecendo. Eu vou encher essa parte aí do meio. Veja que eu tô descendo também um pouco entre as pétalas. Vou passar uma boa porção desse amarelo ouro. E vou deixar a parte de fora dele um tanto esfumaçado para receber melhor a outra tinta. Estou fazendo uso, gente, de um pincelzinho número 14. O meu crisântemo é grande, eu fiz ele grande para que vocês pudessem observar direitinho, aí ver direitinho a pintura dele, principalmente as meninas que disseram que está tendo muita dificuldade com o crisântemo. Agora, eu vou terminar de encher toda a minha florzinha com lilás seco. Essas pétalas que ficam passando para fora, eu não vou manchar entre elas. Eu vou pintar apenas as pétalas e esse centro que está bem cheinho. As regiões onde eu passei a sombra, eu vou deixar com o tom da sombra mesmo. Olha só, tá vendo? Eu enchi as pétalas, mas eu não borrei por cima da sombra. Agora eu vou pegar um pouco de púrpura e vou sombrear as regiões mais profundas do meu crisântemo. Se você achar que está apagando o seu risquinho, você saia fazendo essa sombra, olha, livrando pelo menos a parte de cima das suas pétalas. Tá vendo como eu tô fazendo? Eu tô escurecendo os espaços mais vazios, mas eu tô respeitando os risquinhos entre as minhas pétalas. E dessa forma eu vou escurecendo todo esse centro. Observe que os meus risquinhos ainda estão aí aparecendo, eu não estou sumindo com eles. Eu enchi, coloquei uma base com meu lilás seco, não sumi os meus risquinhos. Você pode estar aí usando um rosa bebê, um rosa chá, um amarelo, encher ela toda de amarelo, caso você queira fazer ela amarela. Tons que você consiga enxergar ainda o seu risquinho. Por isso, a importância de você passar eles assim bem fortes. Depois, com um tom assim mais escuro, você vem fazendo essa sombra, pintando essa região que precisa estar mais escura para ter profundidade para sua florzinha. Observe os pontos que eu estou escurecendo e veja como estou escurecendo. Tá vendo? Eu estou livrando os risquinhos, estou deixando eles sem cobrir essa parte, principalmente de cima das nossas pétalazinhas, que é a região que tem mais luminosidade. Esse cantinho aí no meio, ele precisa ficar bem escurinho mesmo. Conforme eu vou saindo desse centro, observe que eu escureço também um pouquinho, mas eu escureço menos essas pétalazinhas de fora. Essa região aí dentro, ela precisa ficar bem escurinha. Eu vou colocar o púrpura mesmo. E vou colocar, olha, com batidinhas, para ficar uns excessozinhos, como os pistilos dessa flor. Veja que a parte de baixo eu tô deixando ela bem escura e conforme eu vou subindo para cima desse amarelo, eu vou deixando mais suave. A região que fica entre as pétalas, esse espaço vazio, você também pode estar escurecendo um pouco. Olha só os pontos que eu saí distribuindo sombra no nosso crisântemo. E veja que todas as pétalazinhas, a parte de cima delas, eu deixei mais suave para que eu possa enxergar e para que eu possa dar uma boa luminosidade aí em cima. Agora, nós vamos fazer uso de branco. Veja só, vou pegar a tinta mais para a quina do pincel, pegar uma boa porçãozinha de tinta e vou começar a definir cada uma das minhas pétalas. Nessa hora que eu vou trabalhar os detalhezinhos, eu pego um pincel menor, um pincel número 4 ou um pincel número 6, tinta na quina do pincel e eu saio, olha, fazendo o contorno de cima do risquinho, olha só, tá vendo? E depois eu puxo ele um pouquinho. Esse trabalho eu vou sair fazendo para cada uma dessas pétalazinhas aí do centro. E depois eu vou colocar, eu posso estar colocando os risquinhos assim, aleatórios, soltos, por aí, uns toquezinhos.
umas pequenas vírgulas. Agora, para essas outras que estão assim bem desenhadas, eu vou fazendo do mesmo jeito. Vou fazendo o contorninho de fora, tá vendo? Esse contorninho aí delas. Faço o contorno e puxo essa tinta, esfumaço essa tinta para cima da pétalazinha. Estando todas as minhas pétalas, ou o risquinho das minhas pétalas aparecendo, eu posso fazer esse trabalho com tranquilidade. E não é um trabalho assim muito demorado, tão quanto a gente fazer ele mais realista. É um trabalho bem mais rápido e fica bonito o nosso crisântemo também. Tá vendo? Eu vou marcando a partezinha de cima de cada uma, esfumaço um pouco esse branco e vão aparecendo todas as minhas pétalazinhas. Dessa forma, você pode estar pintando o seu crisântemo aí em casa, com tranquilidade, sem se preocupar em ele dar errado, em você errar o risquinho na hora de puxar aleatoriamente as suas pétalas, você puxar numa posição errada e ele ficar feio. Olha só, marco a parte de cima e esfumaço. Não precisa você encostar na outra pétala. Algumas vão encostar, mas nem todas você precisa sair encostando uma na outra. E outra coisa, conforme você vai descendo, olha, a parte de cima, de fora, não é? A parte mais afora, esse branco fica bem marcado. Depois, ele vai se esfumaçando, ou seja, ele vai perdendo o seu tom de branco para cima desse lilás seco, que foi a cor que eu escolhi para pintar o meu. Para não sumir totalmente, não deixar só branca a sua pétalazinha. Veja que pintar assim, um crisântemo, é uma pintura bem tranquila e não tem como você errar. A única coisa mais difícil que você vai ter para fazer um crisântemo assim é essa sombra aí central. Mas você vai saber que o lugar de você colocar esse tom mais escuro é apenas nessa região de encontro dessas pétalas. As pétalas que vêm de cima e que vêm de baixo. Esse centro onde ela se encontra precisa ficar realmente mais escurinho. O restante é bem mais tranquilo de ser feito. Eu usei para minha florzinha o lilás seco, o amarelo ouro e o púrpura. Você pode estar usando aí, por exemplo, o azul BP, um azul cobalto, até mesmo marinho, e o amarelo ouro também, o amarelo limão. Você pode também estar enchendo todo o seu crisântemo com amarelo, um amarelo ouro, um amarelo limão, um amarelo de sua preferência, e está colocando um laranja ou até mesmo púrpura ou vermelho para fazer essas sombras. E o branco, claro, para você deixar mais marcadinho essas pontinhas dessas pétalas. Olha só, eu passei o branquinho do mesmo jeito em todas essas. Essas aí central, olha, não diferencia, é a mesma coisa. A parte de cima a gente vai deixar sempre mais forte esse branco e conforme a gente vai descendo ele para a região mais central, a gente vai esfumaçando, vai misturando essa tinta a esses tons que estão aí. Olha só. Vou marcar mais essa parte de cima e para baixo a gente vai suavizando, esfumaçando. Veja que estão todas as minhas pétalazinhas aparecendo e eu vou fazendo esse mesmo trabalho para todas elas. É uma pintura bem tranquila. Você apenas precisa ter o cuidado de deixar a parte de fora, ou seja, essa parte arredondada de cima, mais escurinha, mais marcadinha, e a parte de baixo mais suave, o branco mais suave, deixando os outros tons que usamos na nossa flor aparecer melhor. Essa região central, onde algumas pétalas encostam uma na outra, não tem problema. Você vai fazendo, conforme você vai deixando um excessozinho de branco no contorno,
vai ficando tudo direitinho, vai mostrando separação entre as suas pétalazinhas, viu? Dá para marcar elas com tranquilidade, não vai se emendar. Pode ir passando em todas elas, deixando a parte de cima igual às que estão afastadas, assim, mais escurinho, a parte de baixo. Vai deixando esse branco mais suave. E olha que todas elas são pintadas do mesmo jeito. Todas estão aparecendo. Você vai formando a sua florzinha aí em casa, sem correr o risco de puxar em posições erradas as suas pétalas e sem perdê-las. Dê preferência a fazer as que estão por trás primeiro, depois você vem colocando essas que estão mais à frente, mais acima, para que você não borre. Se um pincel número 6 estiver muito grande para você fazer esses detalhezinhos, pegue o número 4. Cuidado para não pegar um pincel muito grande e sair borrando, encostando uma pétala na outra, para depois não ficar tudo branco e você perder a separação das suas pétalazinhas. Olha só como está já a nossa florzinha. Vou eu colocando aí essas últimas pétalas, fiz todas as demais do mesmo jeitinho. Estão aparecendo aí todas elas, não estão emendadas. Você viu que foi um trabalho tranquilo de ser feito e acredite, não é muito demorado. Certo que é mais rápido se a gente sair puxando de forma aleatória, pegar o branco e sair fazendo como eu fiz no outro que pintamos dias atrás. Mas, para todo caso, dessa forma dá certo, é um pouquinho mais trabalhoso sim, mas dá certo e não é tão demorado assim. Depois, se você quiser, você pode ir colocando um pouquinho mais de branco em cima delas, de todas ou de algumas. Eu vou deixar assim mesmo, um tanto mais transparente. Eu gosto da pintura assim mais apagadinha. Aí eu estou reforçando um pouco esse violeta e vou fazer mais umas flores aí, aquelas flores de batidinhas. Aquele acabamento mais apagadinho, aquelas flores mais menorzinhas, mais discretas. Olha só, vou puxando aí um pouquinho de branco, mais manchinhas do que o branco mesmo forte para ficar definindo mais essas pétalas, tá vendo? Vou jogando por aí umas manchinhas, quase nada de tinta do pincel. Conforme eu vou me afastando dessa região do violeta mais marcado, mais forte, eu vou deixando só manchinhas. Feito isso, eu vou puxar com o verde pântano alguns cabinhos assim bem fininhos, tinta só de um lado do pincel, pincel número 4, aquele bem acabadinho, já bem velhinho. E para o centro das minhas flores, posso colocar uns pinguinhos de branco. Bom, gente, para hoje é isso. Eu espero que tenha ficado mais fácil a pintura assim. Beijos e até um próximo. Tchau!